perguntinha. Escreva as coordenadas do ponto em que o gráfico corta o eixo Y. Como é que é essa história de cortar o eixo Y mesmo? É bem no termo independente, parabéns. Então, deixa eu ver. Vai cortar o eixo Y. O termo independente é o 1. Mas esse 1 é o X ou é o Y? É o Y, porque o X vale 0. Sempre que tu corta o eixo Y, lembra do apelido do eixo Y, 0x, porque nele o X vale 0. Então é 0 e 1. Essa já era uma pergunta bem simples, que já era importante de tu dominar essa parte. Esboce o gráfico da função. Jezebel. Só tem um probleminha agora aqui na hora de esboçar o gráfico da função. Na hora de fazer a nossa tabela, o vértice é um cara extremamente desagradável, né? Certo? E eu te recomendei usar no meio da tabela o x do vértice. Então, no meio da nossa tabela, olha só que desagradável. O x do vértice seria menos 0,25, que é o mesmo que menos 1/4. E o y do vértice seria 7/8. 7 dividido para 2, 3,5. 1,75. 0,875, é isso mesmo, aproximadamente. Ih, professor, ferrou! Não, peraí, não acha que eu vou começar a fazer as contas todas com vírgula, né? Ia demorar séculos. E outra, como é que eu vou botar isso com qualidade no gráfico? Concordas comigo? Então, na hora de continuar a minha tabela, eu não vou pegar números um acima e um abaixo desse, porque vai ficar nojento. Eu vou escolher os números mais confortáveis ali para fazer a conta, certo? Como eu quero que esse cara, né, esteja mais ou menos no meio da tabela, eu vou jogar valores acima e abaixo, mas vou pegar números bonitos. Quem que tu me recomenda acima de 0,25? 0 é um ótimo número. Depois? 1, delícia, vai ser uma delícia isso aqui. E abaixo? Menos 1, menos 2. Eu posso esperar agora que os números de cima sejam iguais aos de baixo? Não. Porque eu não peguei o vértice bem no meio e coloquei uma distância igual para a esquerda e igual para a direita. Né? Então agora não vou poder confiar naquela história de que os dois valores de cima da tabela vão ser iguais aos dois de baixo. Vou ter que calcular tudo na manha. Se bem que isso aqui é coisa pouca pra gente, hein? 1 vezes 1? 2 vezes 1? 2. Aqui o x vale 1, né? 1 mais 1, 2, mais 2, 4. Ah, que delícia! Bota o 0 agora. Zerou, deu 1. Bem prático. Vamos botar o menos 1. Menos 1 ao quadrado. 1. 2 vezes 1. 2. E aqui é menos 1, né? Mais 1 com menos 1, zerou. 2 foi a resposta. E agora menos 2 para fechar. Menos 2 ao quadrado. 4 vezes 2. 8 mais 1. 9. E 9 com menos 2. 7. Agora que a gente tem a tabela, basta ir para o plano cartesiano. Ele já fez o plano cartesiano para ti? Oh, que beleza. Então, ele fez do menos 2 ao 4 no eixo X. Eixo X, então, aqui está eixo Y. Menos 1, menos 2. 1, 2, 3, 4. E no eixo Y, ele levou até de menos 2 até 4. Menos 2, 1, 2, 3, 4. Isso aí a gente já fez várias vezes, né? Então, se tu tá com dificuldade de passar a tabela para o gráfico, nesse momento já é algo para pedir socorro. Comentar com a coordenação, comentar com os pais, vir na aula de assistência. Aliás, eu estou devendo uma para vocês, tem que remarcar. 1 e 4. 1 para x, 4 para y. Beleza? 0 e 1. 0 para x, 1 para y. 0 para x, 1 para y. Ali. Menos 0,25 e 0,875. Dá pra achar assim, ó. O menos 0,5 é bem no meio do menos 1. E na metade da metade é o menos 0,5. 0,875 é um pouco abaixo do 1. Sem problema nenhum. Então tá por ali o vértice. Menos 1 com 2. Menos 1 deu 2. Show de bola. Depois, menos 2 deu 7. Menos 2 está dando 7. 4, 5, 6, 7. Aqui é o 4, 5, 6, 7. E aí, na hora de traçar o gráfico, a parábola vai se mostrar perfeita.
Beleza? Então tu vê, ó, eu não usei pontos simétricos para fazer o gráfico. Ó, se fosse pontos simétricos, né, na tabela daria igual para cima e para baixo. Beleza? Então não mudou nada. Fazer gráfico de equação de segundo grau. Faça uma tabela com 5 valores, no meio da tabela coloque como referência o vértice. Se for um vértice gente boa, 2 valores para cima, 2 para baixo, completa a tabela, joga no gráfico. Se for um vértice babaca como esse, aí tu usa um jeitinho brasileiro para não ficar fazendo conta bizarra que não vai te levar a nada. Certo? Afinal, qualquer lugar do mundo que o cara vai fazer o gráfico dessa função, tem que dar este desenho. Qualquer outro está errado. Isso que é bonito da matemática, né? Não interessa a cultura, não interessa nada. Se o cara obedece às regras, a mesma resposta. Tem que ser. Show de bola! E quais os pontos notáveis que foram destacados no gráfico? Basicamente, pontos notáveis nesse caso é o vértice. Concordam comigo? O vértice foi citado, não foi? E a gente destacou ele no gráfico, aquele pontinho ali. Um outro ponto importante que não foi, aliás, que foi destacado é aquele ali, ó, onde corta o eixo Y, que é aquele ponto bem do ladinho do vértice, ó, que é o ponto 0,1. Então, ponto em que o gráfico corta o eixo Y. Por que que na outro gráfico teve mais pontos notáveis? Tem a ver com delta, porque o gráfico cortava o eixo X, aí era importante destacar aqueles pontos também, né? Como nessa vez não cortou o eixo X, os pontos não entraram em destaque. Sem problema nenhum. Era essa a tarefinha? Não tinha sugerido uma outra, não? Então é isso aí, o vértice, o ponto em que o gráfico corta o eixo Y.